canal Introduzindo as Escrituras. No vídeo de hoje estaremos introduzindo a carta aos Romanos, a primeira carta que aparece na Bíblia do apóstolo Paulo. Sem mais delongas, vamos estar falando sobre esta carta, pois é uma carta rica em detalhes, uma carta bem extensa, onde tem várias características, então não vamos perder mais tempo e começar a falar dela. O seu autor, a frase incontestável por todos, foi o apóstolo Paulo, pois a primeira palavra que aparece em Romanos, capítulo 1, versículo 1, é o seu nome, Paulo, servo de Cristo. Qual é o tema principal da carta aos Romanos? O tema principal da carta dos Romanos é a revelação da justiça de Deus. E que data ela foi escrita? Em que momento da história ela foi escrita? Ela foi escrita cerca de 57 depois de Cristo, cerca de 25 anos depois que Paulo tinha se convertido ao cristianismo. Só vou dar um adendo aqui. Se caso eu estiver olhando muito para baixo, tudo é porque tem o meu roteiro aqui, umas anotações que eu fiz da palavra e tudo. Então, caso estiver muito olhando para baixo, é porque eu vou estar lendo, porque preparar um vídeo dessa magnitude, sem ter nada escrito, sem ter um roteiro, ter um esboço, é bem difícil. Então, não liguem se eu estiver olhando para baixo, porque eu vou estar vendo o roteiro. Vamos ver algumas considerações preliminares sobre a carta de Paulo aos Romanos. Romanos é a epístola de Paulo mais longa, mais teológica e mais influente. Talvez por essas razões foi colocado em primeiro lugar entre as demais do apóstolo. Outra consideração que devemos levar em conta é que Romanos foi a única epístola do apóstolo Paulo, o qual ele escreveu a uma igreja o qual ele não tinha fundado e onde ele não tinha visitado ainda, pois diversas vezes na carta dos Romanos ele fala da vontade de ir a Roma, estar com os irmãos, pois ele não conhecia a igreja de Roma ainda, mas ele já estava escrevendo esta carta. Paulo, ao escrever esta epístola, estava perto do final da sua terceira viagem missionária. Ele estava em Corinto, como hóspede na casa de Gaio. Enquanto escrevia a Romanos, através do seu auxiliar Tércio, onde consta no versículo 16 e verso 22, ele planejava voltar a Jerusalém para o dia do Pentecoste, provavelmente na primavera de 57 ou 58 depois de Cristo, e entregar pessoalmente uma oferta de socorro das igrejas gentias aos crentes pobres de Jerusalém, onde ele deixa explícito no capítulo 15, no 25 a 27. Logo a seguir, Paulo esperava partir para a Espanha, levando-lhe o Evangelho, visitar-lhe passagem à igreja de Roma e receber a ajuda dos crentes ali para prosseguir em sua caminhada para o oeste. O propósito que Paulo tinha ao escrever a carta aos Romanos. O propósito que Paulo tinha ao escrever esta carta era preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. O seu propósito era duplo. Segundo parece, os romanos tinham ouvido boatos falsos a respeito da mensagem da teologia de Paulo. Daí ele achar necessário registrar por escrito o evangelho que já pregava há 25 anos, como eu já tinha falado anteriormente. E ele também, um outro propósito duplo, ele queria corrigir certos problemas da igreja, causados por atitudes erradas dos judeus para com os gentios, e dos gentios para com os judeus. Ou seja, havia cerca de uma rivalidade, um conflito entre judeus e gentios na igreja de Roma. Qual a visão panorâmica que Paulo tinha ao escrever a carta aos Romanos? Qual a nossa visão que nós temos ao ler a carta aos Romanos? O tema de Romanos está no primeiro capítulo, no verso 16 a 17, é saber que no Senhor Jesus a justiça de Deus é revelada como a solução à sua justa ira contra o pecado. A seguir, Paulo expõe as verdades fundamentais do Evangelho. Primeira, destaca o fato que o problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais, posto que tanto os judeus quanto os gentios estão sujeitos ao pecado e, portanto, sob a ira de Deus. Ninguém pode ser justificado diante dele, a parte do dom da justiça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, ele deixa claro, a salvação não vem por obras. A salvação vem por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não importa se você faz obra no dia a dia, se você ajuda os pobres, se você tem um bom coração, se você é uma pessoa boa, não importa isso. Diante de Deus você está debaixo da ira dele e você só pode escapar da ira do Senhor se aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, pois ele é o único meio de escapar da ira de Deus. Pois Paulo deixa na nossa carta dos Romanos escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso deixa claro em Romanos 3:23. Vamos falar agora sobre umas características especiais da carta aos Romanos. São estas. Romanos é a mais sistemática epístola de Paulo, a epístola teológica por excelência do Novo Testamento.
Paulo escreve no estilo de pergunta e resposta, onde diálogo. O livro de Romanos também nos mostra a dependência que nós temos de Jesus Cristo para alcançar a justiça divina, por qual, sem Jesus Cristo, nós jamais alcançaremos a justiça divina e jamais seremos justificados perante Deus por causa dos nossos pecados. O capítulo 8 de Romanos é o capítulo mais longo da Bíblia sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, ou seja, você quer estudar sobre o Espírito Santo, quer saber um pouco mais sobre como o Espírito Santo atua na vida do cristão, leia o capítulo 8 de Romanos, pois é o capítulo onde tem mais detalhes sobre como ele funciona na nossa vida, o Espírito Santo. Romanos contém o estudo mais profundo da Bíblia sobre a obra da rejeição de Cristo pelos judeus, bem como sobre o plano divino redentor para todos, alcançando por fim Israel. Ou seja, Romanos deixa bem claro que Deus nunca esqueceu de Israel, que os judeus rejeitaram Jesus Cristo e por isso ele está tratando agora a tua igreja. Por isso todo judeu e todo gentil que se converte ao Senhor Jesus Cristo, ele não é mais gentil e judeu. Não, ele pode ser gentil por meio de nacionalidade, o que significa que gentil, uma pessoa não judia. Ele é judeu por nascimento, mas não judeu mais religioso. Mas sim, ele é uma igreja, ou seja, gentios e judeus, quando aceitam Jesus Cristo, se tornam só um povo. E esse povo se chama igreja. No capítulo 12, a partir do versículo 9, fala sobre o amor. O que é esse amor? Paulo deixa claro que o amor deve ser sincero, que ele deve odiar o mal e que eles devem se apegar com o que é bom. E nos versículos que se seguem, ele fala que nós devemos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal, preferir dar honra aos outros mais do que a nós mesmos, ou seja, nós devemos honrar mais o nosso irmão do que nós esperar receber honra, e que nunca nós devemos faltar zelo, que nós devemos ser fervorosos no espírito e que devemos servir ao Senhor alegremente, e que nós devemos nos alegrar na esperança, e devemos ser pacientes na tribulação, e que devemos perseverar sempre na oração, e que devemos compartilhar o que nós temos com os santos e com suas necessidades, praticando a hospitalidade. E a partir do versículo 14 entra um assunto muito polêmico, que é a respeito sobre os inimigos do homem. E Paulo deixa isso registrado aqui, a partir do versículo 14, dizendo para nós que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem e não devemos amaldiçoar eles, que nós devemos nos alegrar com o que se alegram e chorar com o que choram, e que nós devemos ter essa atitude uma com os outros, e que não devemos ser orgulhosos. E também nós não devemos ser soberbos e tentar humilhar a pessoa por uma posição inferior, e que não devemos ser sábios pelos nossos próprios olhos. O versículo 17 diz que não devemos retribuir a ninguém o mal com o mal. Pelo contrário, nós devemos procurar fazer o que é correto aos olhos de todos, mas que nós deixem a Deus a ira, pois está escrito, a minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, devemos deixar a vingança para Deus, como está escrito, a Ele pertence a vingança, a Ele pertence a Ele cuidará de tudo. E também está escrito uma coisa que Paulo deixa claro no livro dos Romanos, que se nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar para ele de comer. Se tiver sede, nós devemos dar para ele de beber. Fazendo isso, nós vamos colocar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele finaliza esse capítulo com um resumo perfeito, no verso 21, que diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é muito difícil nos dias de hoje, e Deus nos manda, através de Paulo, para que nós não venhamos retribuir o mal que nos fizeram com o mal, mas sim com o bem. Nós devemos ajudar eles, devemos abençoar eles, não amaldiçoar. É uma coisa muito difícil, é uma coisa que mais me admiro na carta dos Romanos, nessa parte. A carta de Romanos é incrivelmente bela, esplêndida. O capítulo 8, então, a gente fala sobre o Espírito Santo, sensacional. Mas essa parte do capítulo 12, onde fala sobre a vingança e o amor, uma das partes que mais me chama a atenção dessa carta, onde nós deixamos claro, onde Paulo deixa claro que o amor vence tudo e que o bem deve ser feito acima de tudo, que o mal não provém de Deus e que nós devemos evitar sempre o mal, mas sempre devemos lutar com o bem e sempre tratar todos com bem e tratar com todos com ânimo. O quão difícil é fazer isso, mas não é impossível, por isso Paulo deixa registrado: tratem o mal com o bem, lutem com o mal com o bem. Então é esse vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, espero que você se inscreva nesse canal, nos ajude dando sua inscrição, deixe seu like. Se você venha comentar um comentário sobre o vídeo para nos dar engajamento e venha compartilhar
para que nós venhamos estar mais firmes nesta obra de estar estudando e levando a palavra do Senhor para demais pessoas, e que nós venhamos estar incentivando também a fazer mais vídeos. Agradeço a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo do canal.